Estou recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o Bruno Mer, que é o nosso consultor de negócio. Bruno, muito boa tarde. Nós estamos vendo, acompanhamos aí Boris Johnson, nós acompanhamos os representantes do Canadá, o Reino Unido, enfim, todos falando dessas sanções contra o governo russo. E nós observamos durante a semana passada e o final de semana, por exemplo, o Apple falando que não ia mais vender seus produtos, agora inclusive companhias de luxo, né, como Louis Vuitton, falam na saída da Rússia. O que mais nós temos em relação a isso? Isso demonstra, sim, uma união e um esforço muito grande para neutralizar as ações de Putin? Exatamente. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Como você bem falou, desde segunda-feira passada a gente está fazendo a cobertura, eu principalmente na área de business, de várias empresas, companhias globais que decidem aí deixar a Rússia. E as marcas de luxo, na verdade, elas demoraram. Aí a gente está falando de marcas como Hermès, Cartier, Gucci, Louis Vuitton, que é uma gigante aí, que suspenderam os serviços na Rússia. A fabricante das famosas bolsas Birkin, por exemplo, a francesa Hermès, anunciou o fechamento das lojas e uma pausa em todas as suas atividades desde a sexta-feira. A Chanel seguiu o mesmo caminho, dizendo que havia já suspendido o e-commerce no país. E aí a gente tem esse grupo gigantesco que é a LVMH, que é dona de 14 marcas de luxo, como a Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Tiffany. Foram outras aí que desde sexta-feira estão deixando o país. E, William, por que a saída dessas grandes marcas de luxo são de um público seleto, de um público restrito? É importante noticiar no meio de uma guerra na Ucrânia que deixa diariamente mortos pelo caminho. Por questões econômicas. A Rússia pode não ser um dos maiores mercados de luxo do mundo, como os Estados Unidos são, como a França é, mas nos últimos dias, na última semana principalmente, um movimento atípico aconteceu em várias cidades russas. O que aconteceu? Com a desvalorização recorde do rublo, a moeda russa, muitos endinheirados do país saíram às compras, meio em pânico, para tentar driblar a queda da moeda e proteger uma parte do patrimônio. Então foi uma questão aí de proteção contra a inflação. Eles saíram e houve aumento significativo, inclusive, quem diz são alguns dos presidentes dessas marcas, como a Bulgari, por exemplo, que sentiram um aumento nas vendas de produtos de luxos, como relógios e joias, nos últimos dias em solos russos. Agora, quando a gente observa esses momentos de conflito, né, nós já ouvimos de alguns especialistas que a história mostra que algumas pessoas foram comprar ouro, joias, para proteger o patrimônio. Isso é um fenômeno que acontece nesse período de guerra? Isso acontece, a gente tem visto com lupa aí o que está acontecendo na Rússia, porque, de acordo com as maiores gigantes aí do luxo, elas realmente tiveram um aumento. Basicamente porque, assim como o ouro, que pode servir como reserva de valor e proteger contra a inflação, relógios e joias de luxo podem manter ou até aumentar de preço em meio a essas turbulências aí, em meio a um conflito como a gente está vendo na Ucrânia, causada pela Rússia. Relógios, por exemplo, William, podem mudar de mãos no mercado secundário por 3 ou 4 vezes o preço de varejo. É por isso que essas vendas aí nas lojas russas da Bulgari aumentaram nos últimos dias, de acordo com o presidente da marca, que é o Bilger. Como houve aumento de vendas, muitas dessas marcas não suspenderam as vendas na semana passada. Então, tudo isso que a gente viu, por exemplo, a Apple saindo, a Shell saindo, a BP saindo, elas, na verdade, demoraram. Só que aí, apesar do aumento das vendas dessas joias, dos relógios, houve uma crise aí de reputação delas. E muito aconteceu por questões de redes sociais. Quando elas começaram a postar
solidariedade aí para a Ucrânia, muita gente em rede social começou a falar: e por que vocês não saem, afinal, da Rússia? E aí, eu vou até ler aí o que o presidente da Bulgari declarou antes dessa polêmica. Ele falou o seguinte na semana passada: nós estamos lá como marca para o povo russo e não para o mundo político. Nós operamos em muitos países diferentes que passam por períodos de incerteza e tensões. Quando ele deu essa declaração na mídia russa, a Bulgari estava funcionando com seu e-commerce e principalmente com as lojas abertas. Hoje, nos últimos dias aí, no último final de semana, a Bulgari aí foi uma das últimas companhias de luxo que decidiram suspender as suas operações em solos russos. Aproveitando Bruno, obrigado pela informação, aproveitando esse seu gancho, Diogo Schelp, quem são os oligarcas russos que estão ali no entorno do Kremlin? São homens, são bilionários ali do setor de óleo e gás, da parte financeira, ou seja, Putin montou uma estrutura atrás dele. Inclusive as informações apontam, o mundo inteiro especula que Putin recebe uma parte desses negócios, e o mundo hoje tenta identificar essas pessoas e o investimento dessas pessoas fora da Rússia, ou seja, nos Estados Unidos, no Reino Unido, para justamente atingir a esse setor tão importante dentro da Rússia. Exatamente, William. Os bilionários russos, ou os oligarcas, como são chamados, eles enriqueceram com os espólios da União Soviética. Depois que a União Soviética desmanchou, com o fracasso do comunismo, do socialismo real, essas pessoas bem conectadas com gente do poder, que passou ali a ocupar o poder, conseguiu pegar grandes nacos, por exemplo, de privatizações, de assumir setores da economia que eram importantíssimos e enfim, eles deram aí chão, começaram a ocupar o espaço desse novo capitalismo que se instalou na Rússia. Eles foram, inclusive, o Putin chegou ao poder por indicação de oligarcas, bilionários, pessoas que enriqueceram dessa forma, obviamente em meio à corrupção, conflito de interesses e assim por diante. Chegou ao poder também por indicação deles, de alguns deles. Putin chegou ao poder por uma combinação de influência no setor de segurança e influência no setor entre os oligarcas. E o que aconteceu desde então? Alguns oligarcas que botaram as manguinhas de fora e quiseram enfrentar o poder que se tornava cada vez maior de Putin, foram inclusive defenestrados por Putin. Alguns tiveram que fugir, se exilar no exterior. E os outros que ficaram perceberam que para continuar ricos e continuar com as benesses, eles precisariam aderir ao governo de Putin. Marco Antônio pedindo a palavra justamente desses oligarcas, Assim, o povo russo vai sentir e já está sentindo essa crise da guerra na parte financeira. O Putin chegou a anunciar no final de semana que vai ajudar as famílias dos soldados mortos com ajuda financeira. Ele chegou a falar em valores para essas pessoas, para as mães que perderam seus filhos, para as esposas que perderam seus maridos, mas quando você tem o mundo atacando o dinheiro, ou melhor, o centro do poder, porque Marco, não adianta a gente achar que o Putin toma a decisão sozinho. Na verdade, ele tem todo um apoio por trás. É como se fosse um conselho de grandes milionários. Sempre. Qualquer ditadura socialista, qualquer ditadura no mundo que você analisar, você vai perceber que existe uma festa com o dinheiro público feita pelos líderes, você pode pegar Cuba, Venezuela, Bolívia, a quantidade de corrupção. A corrupção acaba se tornando endêmica, estrutural, porque você tem poderes ilimitados, você não tem accountability, você não tem responsabilidade por parte de quem gere o dinheiro público. Então a festa é grande com o dinheiro do cidadão, das pessoas. E o saque, então, nem se fala. Então é fato que você tem aí uma série de bilionários que vão sofrer sim com essas sanções, mas não chega nem perto do sofrimento do povo russo, que vai sentir realmente o impacto das sanções econômicas, não só dos países, mas da iniciativa privada em razão da guerra, do conflito na Ucrânia. Esses são os que mais vão sentir, infelizmente, porque o oligarca bilionário, ele perde... cai a ação na bolsa, ele perde alguns bilhões aqui, mas ele tem infraestrutura, ele tem capital e ele tem um planejamento estratégico alinhado com o Putin, com o Kremlin.
é diferente da pessoa classe média que está sujeita a qualquer tipo de alteração referente ao rublo, referente às sanções econômicas propostas também pela iniciativa privada. Então, é uma situação muito triste e trágica de você perceber que quem mais está sofrendo com isso não é nem Putin, nem os seus amigos oligarcas, é a população russa.